Não Carolina, faz mal. obrigada por dar Olá. aqui espaço à maternidade na Magafone, falar um bocadinho connosco. E eu começava por lhe perguntar aquilo que perguntam muitas mães, que é: sempre quis ser mãe? Eu acho que sim. Sim, acho que a maior parte das meninas tem este sonho, não é? De ser mãe, e sim, desde a minha idade adulta que pensava nisso, e logo que foi possível, e felizmente foi fácil, sim, foi muito bom, muito bom. E que ideias assim erradas ou preconceitos tinha sobre a maternidade? Eu não vou fazer isto, ou eu vou ser assim. E depois, quando foi mãe, isso foi diferente. É assim, eu tenho dois filhos, com o primeiro. Eu acho que se consegue mais ou menos levar as coisas muito direitinhas, muito certinhas. Eu acho que a partir do segundo é o salve-se quem puder, e tudo é válido. Ai, não vai nunca comer com tablet, nunca vai comer um bolo antes de ter 2 anos, ou isto ou aquilo, não. A partir de certa altura nós entramos em modo de sobrevivência, e vale um bocadinho de tudo, claro que com regras, mas sim, a questão dos tablets e dos telemóveis, nós com a Francisca, que é a mais velha, conseguimos mostrar-lhe um telemóvel já assim bastante mais tarde. Com o mais novo já não, porque ele também via a irmã, pronto, e, e é o que é, pronto, é aceitar. Aceitar Tentar e controlar. descomplicar, não é? É, exatamente, descomplicar. Apesar de tudo, eles nasceram numa época em que as tecnologias fazem muito parte do nosso dia a dia, e pronto, desde com conta, peso e medida, acho que é possível ter o melhor dos dois mundos. Estava-me a dizer que foi fácil engravidar e as gravidezes em si correram bem, foram diferentes uma da outra, sintomas de enjoos, desejos, como é que correu? Sim, foi muito fácil de engravidar, tanto que da segunda vez foi até sem estarmos a contar, portanto foi assim uma surpresa. Mas foram duas gravidezes diferentes, primeiro pelo contexto, porque da segunda vez eu estive grávida quando iniciou a pandemia, e portanto foi uma gravidez sempre de muito stress, sempre com medo, porque sabia-se muito pouco sobre o Covid ainda, e eu isolei-me muito em casa, portanto senti-me muito solitária. E tive diabetes também da segunda gravidez. A primeira foi uma gravidez santa, foi mesmo, eu gostei mesmo de estar grávida da primeira vez. Da segunda, pronto, lá está, por estar muito tempo em casa e muito tempo sozinha, e eu queria mesmo que ele nascesse. E aquele lado bonito da gravidez, e assim eu não consegui sentir tanto isso da segunda vez, E agora confesso. com o casalinho, o menino e a menina, sente que a família está completa? Eu costumo dizer que sinto que ainda não estamos completos, mas naqueles momentos mais complicados em que eles, pronto, em que eles nos dão mais trabalho, assim, eu às vezes pensava, se eu agora tivesse outro, como é que ia ser, não é? Pronto, mas não digo que está a porta fechada, porque sim, gostava de ter outro filho. Mas vou deixar agora o Pedro crescer um bocadinho mais, porque a diferença deles não é muita, é 2 anos e meio, e é um desafio, porque quando ele nasceu a Francisca ainda era muito pequenina, e pronto, agora se tivesse outro gostava de ter com outra tranquilidade e de poder dar mais atenção também ao mais novo, porque isso foi outro desafio. Porque aquela coisa de que o amor se multiplica, é verdade, o amor multiplica-se, mas nós não nos multiplicamos. E portanto ter que me dividir entre um e outro, sentia sempre ali aquela culpa quando pegava nele, e a mais velha ficava a olhar para mim, porque também queria colo e eu não podia dar colo a ela. Pronto, isso foi um dos grandes desafios que eu senti quando passei a ter dois filhos. E portanto, se vier a ter um terceiro, gostava que os mais velhos já fossem um bocadinho mais independentes. Claro que eles vão querer sempre atenção, mas se já não forem tão bebés, pelo menos a questão do colo e assim já não é tão problemática.
e pronto, mas sim, gostava de ter outro filho. Ok. E a Francisca recebeu bem o irmão, ciúmes, como é que foi essa questão? Ela, nó eu vinha com uma grande expectativa da maternidade e vinha até com o telemóvel na mão para gravar a reação dela quando visse, e ela não lhe ligou importância nenhuma. Virou-lhe as costas assim à primeira, mas depois, não, sempre, claro que aquele primeiro e segundo mês, pronto, fazia assim um bocadinho mais de birras para chamar a atenção e assim, mas a partir daí, claro que têm as suas coisas, como irmãos que são, mas ela gosta muito dele. E, e em boa verdade, ela já nem se lembra de ser filha única. Eu acho que ela não tem memórias de ser filha única e, portanto, ela só se lembra de existir com ele. E eles gostam muito um do outro. Ele acorda e a primeira pessoa por quem pergunta é ela. Pronto, e ela gosta de estar sempre a abraçá-lo e a beijá-lo. Pronto, é assim, claro que se pegam como irmãos, não é? Mas é o normal. Disse-me que as gravidezes foram diferentes e os partos também foram diferentes? Foram duas cesarianas, mas na primeira eu seria suposto ser um parto normal e eu sonhava com um parto normal. Eu acho que da primeira gravidez nós sonhamos com tudo da forma mais ideal possível. E eu não soube muito bem gerir as expectativas que depois tiveram que ser outras. Eu não consegui ter um parto normal, ainda estive ali algumas horas, depois teve que ir para a cesariana e aquilo mexeu mesmo comigo e eu chorei até ao bloco de partos, tive a cesariana a chorar, depois não me conseguia controlar, achava, mas pronto, provavelmente já eram também as hormonas. Da segunda vez, por ser muito próximo, já nem sequer se colocou a hipótese de ser um parto normal, portanto eu já sabia o que ia e pronto, foi uma cesariana também, pronto, sem grandes complicações pós-parto. E as recuperações correram bem sempre no pós-parto? Correram muito bem, eu achei que eu tinha medo porque tinha ouvido falar que pronto, ser cesariana depois era difícil nos levantarmos, isto e aquilo. Claro que o primeiro e o segundo dia são difíceis, mas depois eu achei, pronto, eu tinha claramente uma ideia errada das cesarianas, claro que há casos e casos, mas para mim foi simples de recuperar, sim, e rapidamente consegui tratar dos meus bebés. E naqueles primeiros, especialmente com o primeiro filho é que tem mais impacto, não é? Que é tudo novo. Naqueles primeiros dias de regresso a casa, com um bebê, não é? Que era tudo uma novidade, como é que foi sem o amparo já das enfermeiras? Bem, é assim, eu devo dizer, a minha mãe é enfermeira parteira. Ok, ok, Ela ok. não foi ela que fez nenhum dos partos, mas pronto, depois tive muito apoio da parte dela, mesmo com a questão do penso, foi ela até que me tirou os pontos das duas vezes. Pronto. Essa questão foi pacífica. E da segunda vez, eu tive duas experiências em termos de hospital, porque o primeiro parto foi num hospital privado e o segundo foi num público. E eu devo dizer que se tiver um terceiro, eu vou para o público outra vez, porque eu tive um acompanhamento no pós-parto, especialmente no que toca à amamentação, muito melhor no público. Eu senti-me mesmo amparada, eu queria muito dar de mamar e não consegui da primeira vez. E da segunda consegui. E consegui porque tive ali uma equipa espetacular que não desistiu e que me deixava ir lá às vezes que eu quisesse, até o bebê aprender a mamar. Por outro lado, falando de outra questão, quando se regressa à casa, e mais uma vez a diferença entre o primeiro e o segundo filho, da primeira vez, eu não sei se foi por falta de informação, porque não li, porque não quis saber, mas eu contava que quando viesse para casa ia ter uma espécie de lua de bebê, uma lua de mel com o meu bebê. E foi tudo menos isso. Aquele primeiro mês foi muito, muito difícil em termos de emoções.
eu chorava muito, 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 eu chorava do nada. Sentia-me triste e depois sentia-me culpada por me sentir triste. E foi aquele primeiro mês, para mim, foi muito difícil, primeiro, segundo mês, e eu dizia muitas vezes, eu se tivesse outro filho, eu passava de bom grado estes primeiros meses já à frente, porque foi tão mau, tão mau. E depois, pronto, também com a questão de não ter conseguido dar de mamar, foi ali uma série de situações que não foram de tudo aquilo que eu queria e que eu sonhava. Da segunda vez, eu já ia preparada para o que ia, e foi muito mais fácil de gerir a questão emocional. Também acho que por ser em altura de Covid, há coisas que também são boas em altura de Covid, e uma delas é não ter visitas no hospital. Com a Francisca, eu tinha o quarto sempre cheio. Também por ser um hospital privado que permite isso, não é? Do Pedro, eu não tive direito a visitas, a não ser a do meu marido, que podia ir lá 2 ou 3 horas por dia, mas de resto eu estava sozinha e eu namorei de verdade o meu bebê. Nós estivemos ali sozinhos, nós os dois, e mesmo quando regressamos a casa, não é? Por ser uma altura de Covid, ainda ninguém estava vacinado, foi em 2020. Nós tivemos mesmo muito poucas visitas nos primeiros meses e isso permitiu-me ter o meu tempo, o meu espaço para me habituar a uma nova realidade e, portanto, se vier a ter um terceiro, ainda que já não haja Covid, eu vou de facto não ter vergonha e pedir às pessoas para respeitarem este tempo que para mim foi fundamental para não voltar a sentir aquela tristeza, aquela angústia, porque de facto com o Pedro eu acho que nunca senti isso, nunca. Porque tive o meu espaço, tive o meu tempo, namorei muito o meu bebê e foi muito, muito bom, muito bom. Carolina, e o que é que diria que é assim mais desafiante em estar a criar dois seres humanos, não é? Do nada, desde bebés até adultos? Olha, assim, eu acho que, e para mim, uma das coisas que me preocupa mais é a questão, pronto, também porque eles ainda não são muito crescidos, não é? Ainda são crianças, mas neste momento aquilo que mais nos preocupa, ainda antes deles sabem os números ou as letras ou isto ou aquilo, é sabermos se eles são felizes, pronto. E nós passamos até com uma situação com a mais velha, porque o Pedro ainda não se exprime, não é? É um bebê e para ele, nós mais ou menos sabemos se ele está feliz ou não. A Francisca, nós passamos com uma situação um bocadinho chata, porque ela ali aos 3 anos, e nós depois até mudamos de escola, ela chorava muito, dizia que estava triste, mas não sabia dizer porque é que estava triste, e isso, pronto, para nós foi uma angústia, foram ali meses um pouco complicados, mas de facto aquilo que mais nos preocupa é sabermos se os nossos filhos estão felizes, porque eles, nesta idade, eles não têm que ter preocupações, eles têm que ser felizes, porque as preocupações têm tempo de aparecer. E pronto, e quando essa situação surgiu, nós procuramos ajuda e ela ainda é seguida por uma psicóloga que nos tem ajudado muito e pronto, e claramente ela está muito melhor. Depois eu acho que outro grande desafio é sabermos se estamos a criar seres humanos bons, não é? Passar-lhes bons valores, e há uma coisa que eu repito muito à Francisca, que é, eu posso admitir tudo, mas eu não admito faltas de educação. Pronto. Claro que eles crescem e se nós não lhes ensinarmos, eles não sabem, não é? E realmente a educação para mim é uma coisa importante porque às vezes vejo situações de outros miúdos e penso, ai não, eu não posso criar um filho assim. Pronto, e de facto a felicidade deles e serem seres humanos bons uns com os outros, isso para mim é o mais importante antes de tudo. Vendo aqui o outro lado da moeda, portanto, isso é o que a Carolina lhe está a tentar passar, o que é que eles já lhe ensinaram a si? Há uma Carolina antes e depois das crianças? Eu acho que sim, aliás, eu costumo dizer que quase já nem me lembro da minha vida sem filhos, parece outra vida. Mas sim, eles ensinaram desde logo a ser muito mais paciente, a gerir expectativas, porque não é? Nós esperamos que os nossos filhos sejam assim, assado e aquele outro, e depois eles são eles, e nós temos pronto, que saber gerir isso.
Eles ensinaram-me a voltar a brincar, ensinaram-me a gerir também o meu tempo, não é? E a ter prioridades. Claro que não, eu tenho que existir e eu tenho que ter tempo para as minhas coisas, mas organizar o meu dia também em função das coisas deles. Sim, eu acho que há mesmo duas vidas, uma vida antes de ter filhos e uma vida depois deles nascerem. E ambas são importantes, mas claro que depois deles nascerem nós já não trocávamos isto por nada. Quais são assim os teus momentos preferidos com eles? Aqueles que quase que anseia para ter? Eu gosto muito de os ir buscar à escola, porque é aquele momento em que eles parece que já não nos veem há dias e vêm cheios de saudades, principalmente o mais novo. Ela pronto, já é diferente, começa a crescer, mas ele ainda é assim aquela, quando me vê parece que está a ver Deus. E depois gosto muito, sobretudo com ela, porque com ele ainda não o faço, mas aquele momento de ir levar à cama e de me deitar na cama com ela, ler uma história, falar com ela, só com ela. Gosto muito de estar só com um e só com o outro, também para tentar cobrir as necessidades deles. E ela, principalmente, que já gosta de falar e contar o que é que fez durante o dia. Pronto. E depois há outra questão, que são as férias. Nós até agora, eu acho que ainda não fizemos férias sem eles. Eu, depois de ir de férias, passado 1 ou 2 dias, eu costumo sempre dizer, ai, devíamos ter vindo sozinhos, porque isto é tão difícil, mas depois, da próxima vez que vamos a marcar férias, ai não, eu não consigo, coitadinhos, eles também querem vir. E depois acaba por ser muito bom. Nós inclusivamente chegamos este fim de semana, fomos à Euro Disney com eles e foi espetacular. Eu adoro proporcionar-lhes novas experiências, novas culturas. Acho que é muito bom, e ainda que eles não se vão lembrar, eles viveram aquele momento ali e isso é que importa. Que idades é que eles têm agora? Ela tem 4 e ele tem 20 meses. Ok. E quando é que começou Sim. a fazer as partilhas na página da Mãe Conta-me Tudo? Foi mais ou menos quando a Francisca fez 1 ano. Eu queria muito perpetuar aquilo que eu sentia por ela, porque eu não sei como é que a minha mãe viveu, portanto, o meu nascimento e o meu crescimento, e tenho um pouco de curiosidade sobre isso, e ela muitas coisas também já não se lembra, pronto, como é normal. E acho que a minha filha daqui a uns anos ter a possibilidade, e o meu filho também, terem a possibilidade de verem o meu fascínio por eles, como eu vivia toda esta fase, acho que os vai deixar muito felizes. E o que é que já lhe trouxe esta comunidade que criou no Instagram? Criei a página mesmo com a vontade dela ficar ali Ser para eles quase poderem ver, um álbum tal e diário, não é? qual, Sim. exatamente. Mas sim, acabo por ter outras mães que depois que me contactam e que me contam coisas também um pouco do dia a dia delas, situações específicas, e isso tem sido bom. Isso tem sido bom ver outras mães a quererem vir falar comigo e a pedirem a minha opinião. Pronto, é isso. E agora já com 2 filhos, né? Experiência de 2 filhos, assim, dicas, conselhos para futuras mamãs, recém-mamãs que gostava de ter sabido antes de ser mãe. É sair do tempo para si, não é? Presumo que seja uma Sim, delas. sim, termos tempo para nos adaptarmos ao bebê, e eu acho que não ter mesmo vergonha de pedir às pessoas, porque da primeira vez eu fiquei um pouco pronto, retraída, mas acho que as pessoas não teriam levado a mal, honestamente, porque se forem realmente pessoas que se preocupam connosco, vão respeitar. E depois, mas assim, o grande conselho que eu dou, isto pode parecer um bocadinho clichê, mas é verdade. Para os nossos filhos, nós vamos ser sempre as melhores mães. E ainda que nós duvidemos de nós, eles nunca duvidam. Peço desculpa.
esse é o grande segredo. Portanto, quando duvidarmos de nós, é lembrarmos que eles não duvidam. Eles acham sempre que nós somos as melhores. E é isso. As mães não têm que ser perfeitas, não é? Têm que ser reais. Não, exatamente, exatamente. E se nós formos reais, eles, eles são muito genuínos, não é? E portanto, aquelas demonstrações de amor e de carinho que eles têm, é porque realmente nós somos o melhor que eles poderiam ter, e por algum motivo é que se nós estivermos no meio de muita gente, nós somos a primeira pessoa com quem eles vêm ter, porque somos o porto seguro deles, não é? É onde eles se sentem seguros e onde eles se sentem felizes. 5 palavras, o mais pequenino, já percebi que é aquela reação quando vai buscar na escola, não é? De olhar para si e o mundo dele está ali. Mas assim, que palavras é que guarda que eles já lhe disseram? Guarda com carinho. Bem, ele não diz muita coisa ainda. Mamã, mas pronto, mas quando olha para mim, mamã, 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 é a forma dele dizer o mamã e abraça-me aqui no pescoço, abraça-se também, pronto. Aquilo é claramente ele a dizer-me que me ama, pronto. A Francisca, pronto, já é maior e assim a coisa que eu mais guardo, que ela, assim a coisa mais incrível que ela me disse e que já alguma vez alguém me disse, foi, ela dorme com uma luzinha de presença, ou melhor, até adormecer. E um dia acordou e estávamos a tomar um pequeno almoço e ela disse-me, oh mamã, tu és a minha luzinha de presença. E achei aquilo, eu acho que foi incrível, não é? Pronto, eu ser aquela coisa que está ali, que olha por ela e que a deixa sentir segura. Pronto, é assim, foi a coisa mais incrível que ela já me disse. Nós nunca passamos nenhum dia sem dizermos que nos amamos, portanto, isso é bom porque, sobretudo com geração antes da nossa, eu acho que isso não se fazia e acho que as pessoas até têm um pouco de vergonha de dizer que se amam. Aqui em casa não, nem que seja só a hora de deitar, mas um amo-te, um adoro-te, dizer, eu acho que o verbalizar é muito importante e sobretudo para as crianças, não é? Porque eles precisam de coisas concretas e dizer-me-lhes isso, acho que é muito importante e eles depois dizem-nos a nós também, portanto, se nós os treinarmos para isso, eles também libertam os sentimentos deles muito mais facilmente. Concorda com aquela célebre afirmação das mães, que é isto é muito cansativo, é muito desgastante, mas é a melhor coisa do mundo. Claro, é isso. Eu acho que é mesmo a melhor coisa do mundo. Ninguém, depois de ser mãe, quer voltar atrás, acho eu. Mas é muito cansativo. Há dias difíceis, mas depois também há alturas que nós pensamos, isto é tão bom, tão bom. Isto é mesmo o que eu até queria ter já outro. E vai estar nas cartas, certamente, se há esse desejo. Vamos ver. Carolina, obrigada por esta conversa. Obrigada eu, Daniela.